Olá, tudo bem? Estamos de volta, trazendo mais uma vez resumos das lições CPAD, né? Muito bem, nesse momento trazendo a lição de número 2 do segundo trimestre de 2020. Observe que estamos vivendo uma pandemia, né? Todo mundo em casa, os que precisam ficar, os que podem ficar, né? Quase tudo parado, mas a palavra de Deus continua em movimento. O Espírito Santo, a Bíblia diz que houve ali, quando Deus resolveu criar o mundo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a obra de Deus não pode parar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo é a lição de número 2 desse segundo trimestre de 2020. O tema geral desta lição é a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então observe que é a ação da Trindade Divina. Muito bem. Texto áureo, ou texto maior, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então a Bíblia diz que Deus é Espírito, não é? Importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, bênçãos espirituais vêm de um Deus que é Espírito. Amém? Então a Bíblia diz que toda dádiva perfeita, né? Todo dom perfeito, toda dádiva gloriosa que vem do alto, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então a bênção espiritual vem de Deus, né? E vemos a ação da Trindade Divina. A leitura bíblica em classe ou a leitura bíblica diária, temas importantíssimos para o nosso enriquecimento espiritual de segunda a sábado. A leitura bíblica em classe está no livro do Efésios, né? Ou Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo número 1, e o versículo 3 e o 4. Depois do capítulo, ou versículo 9 até o verso 14. Né? Muito bem. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas áreas celestiais em Cristo, como também nos elegeu. Né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da vontade segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tomar ou de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensa dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados para com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Efésios capítulo número 1 e o versículo 3 e o 4, depois o verso 9 ao 14. Esse é o texto base da nossa lição. O objetivo geral desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo. Temos 3 objetivos específicos nesta lição: refletir a respeito da nossa salvação ou da nossa nova posição em Cristo.
Segundo ponto, é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. Depois, é explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Temos uma introdução muito importante aqui. Nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. Muito interessante. Interessante esta afirmação na introdução. E nós vamos estudar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino. O ser humano, o homem, ele faz projetos grandiosos que causam admiração. Ah, grande, né? Que grandeza, que beleza! E alguém se admira. Mas, às vezes, tem grandeza, mas não é perfeito, nem excelente, não agrada a todos. Mas o projeto de Deus, além de ter uma grandeza extrema, também ele é perfeito e ele é excelente. Amém? Muito bem. Primeiro tópico desta lição diz: a nova posição em Cristo. No passado, estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. A nova posição. Qual era a posição que antes nós tínhamos? Todo homem pecou, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. A nossa posição era caminho ao abismo eterno, caminho ao inferno. Essa era a nossa posição. Mas agora em Cristo, aceitando e nos arrependendo do nosso pecado, agora em Cristo tudo se fez novo no Senhor. E até o caminho é novo, o destino é novo. Amém? Muito bem. Primeiro ponto, doxologia. Após expor esses versículos de abertura, na epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Aí Paulo começa dizendo: bendito Deus e Pai. Ele começa dizendo que a bênção vem do Pai, vem do alto. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa louvando e... Muito bem. Então, Deus, ele é bendito. Amém? Ele é digno de louvor e adoração. No subtópico número 2, as bênçãos espirituais. Obviamente, as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Isto é, do reino espiritual. Nessas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, verso 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. Né? Primeiro, aqueles que recebem a bênção espiritual da parte de Deus, nós, como os eleitos, né? Os eleitos aqui na terra recebem auxílio paletó, tanto auxílio, tanta coisa, né? Na nossa sociedade, mas os eleitos em Cristo recebem o direito de ser santo e o dever: seja santo como eu sou santo, né? E esse ser santo aqui, Deus nos elegeu para sermos santos, não é impecável, que nunca mais vai falhar, mas separado para Ele. Predestinou-nos também para sermos filhos, né? Não é a predestinação para a salvação, salvo uma vez, salvo para sempre, não. Nos predestinou para sermos filhos, né? Porque observe que ele veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito
e serem chamados filhos. Somos filhos de Deus por adoção. Ele nos também fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Éramos desagradáveis, praticávamos obras que desagradavam a Deus. O profeta diz que o que separa o homem de Deus é a iniquidade, é o pecado que faz separação. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o Criador, mas o Senhor nos tornou agora agradáveis. Agora Deus se agrada de nós, né? Então temos que tomar atitudes que agradam a Deus. Ele nos elegeu para sermos santos, predestinou para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do seu sangue, escolheu-nos por sua vontade redentora, né? Pagou o preço por nós, preço que nós não podíamos pagar, revelou-nos a sua palavra, né? Não tem filósofo, não tem doutor que compreenda o mistério que há na palavra. É por isso que tem gente que não entende o que os crentes veem neste livro. É porque não compreende o mistério, mas o Senhor nos revelou. Amém? E selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Ainda garantiu a validade da promessa. Capítulo 1, verso 14 do livro de Éfeso. Também tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção do seu Filho e a realizou. E do Espírito Santo que garante. Então a Trindade está aí envolvida, né, no plano da salvação e na concessão de bênção. A nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com todas as bênçãos espirituais a partir da pessoa de Cristo e de sua obra realizada onde? Na cruz do Calvário. João capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Esta nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é, o oposto da antiga vida. Em Adão, escravizada pelo pecado, desse modo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Romanos 5, versículo número 8. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, observe que Cristo pagou o preço por nós, né, nos fez filho, somos filhos de Deus e temos alguns direitos e deveres, né? Muito bem. O tópico número 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é cristocêntrico? Quer dizer que Cristo é o centro, Cristo é o ponto central. Então, é possível viver uma vida cristocêntrica neste mundo? É possível você viver num mundo tão corrompido, degenerado pelo pecado, e você viver uma vida em que Cristo é o centro da tua adoração, Cristo é o centro da tua vida? É possível? Sim. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos, lá no texto base da lição, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses 1:26. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João capítulo 3, verso número 16. Então, a Trindade Divina atua trazendo bênção à humanidade. Primeiro, Deus Pai
envia o seu Filho. Logo após, Cristo despiu-se da sua glória, não foi? E disse, eu vou. Então o Pai deu o Filho para que morresse em morte de cruz. Um amor tão grande que não se pode descrever. É por isso que é um amor, Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Então esta maneira não se pode ser descrita por ninguém. Porque foi um amor maior, um amor sublime, um amor grandioso. Né? Por sua vez, o Filho também disse, eu vou. E veio. Morreu, mas ressuscitou, pagou o preço por nós. O escrito de dívida que era contra nós, a Bíblia diz que Cristo pegou, cravou na cruz e disse, Pai, está consumado. E o termo grego é tetelestai, está pago. Então, o preço foi pago, Cristo pagou. Agora, quem garante a salvação? É o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade. Muito bem. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Observe que o plano divino, o plano original, era que todo ser humano vivesse eternamente com Deus. Mas o pecado vem, o erro acontece, mas o Senhor já tinha preparado o Cordeiro desde a fundação do mundo, nada pega Deus de surpresa. Então, qual era o propósito de Deus no original? Era que o homem vivesse eternamente com Deus, adorando e exaltando o bendito Deus e Pai, né? Exaltando a Ele. Esse plano, houve esta falha, não no plano divino, mas a falha humana, mas o propósito de Deus vai se cumprir. Lá na frente, né? A igreja foi arrebatada, né? Quem crê no batismo com o Espírito Santo, na promessa da redenção, né? Quem é salvo em Cristo vai viver com Cristo eternamente. Então o plano de Deus no final vai se concretizar. Muito bem. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja também. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para também vós. Observe que os judeus eram o povo destinado à salvação, mas primeiro para os judeus, mas a Bíblia diz que veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam deles o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Muito bem. Então veja, Paulo antes fala o pronome nós, referindo-se aos judeus, né? E aos gentios. Paulo muda o pronome para vós. Observe que ele agora está indicando que os gentios, que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Então não tem essa de só judeu. 144 mil. Não tem essa de povo escolhido e destinado, não. A salvação veio para todos. Então gentio não é aquele que faz gentileza. Gentil é o termo usado para todos aqueles que não são judeus. Todas as nações do mundo que não é judeu, então é gentil, seja ele de qual povo for. Muito bem. Indicando que em Cristo todos os povos são herdeiros da promessa, no capítulo 1, verso 11 ao 13. Muito bem. Por fim, o terceiro ponto desta lição, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. É aí que está, né, a garantia. Qual a garantia que nós temos? Né? Qual o documento? O documento está aqui. Amém? Mas a garantia é o selo do Espírito Santo. Muito bem. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus Pai. Veja, qual
o papel do Espírito Santo. Nós já vimos aqui que a doxologia está aqui no comentarista da lição, ele colocou o que significa doxologia, não é verdade? Diz assim, doxa quer dizer glória, e logia, palavra, né? Então veja, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus, através da expressão de exaltarmos a Deus. Deus seja louvado, aleluia, hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Muito bem. Então, nós temos que dar glória a Deus, louvor e adoração ao Deus bendito. Amém? Muito bem. Primeiro ponto deste terceiro tópico, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o que? O selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tito capítulo 3 e o versículo número 5 ao 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. E nós podemos ir até mais além. O selo também significava uma declaração de proteção. Observe que no livro do profeta Daniel, quando foi colocado na cova com os leões, a Bíblia diz que o rei selou com o seu anel. O selo tinha a marca própria daquele homem, o selo tinha a marca própria dele, como se fosse a sua assinatura, e protegia o lugar. Jesus também, quando foi colocado lá na cova, foi selado ali, para que fosse guardado, protegido. Ainda colocaram os guardas na porta da cova. Muito bem. Então, o selo, além de trazer proteção e dizer, pertence a fulano, era um sinal de que era de propriedade pessoal, era seu, tinha dono. Então, até um hino que diz, você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Então, observe que o selo é a garantia, de que nós temos um dono, e é a garantia da promessa. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz que o maligno não pode tocar. 1 João 5,18, o maligno não pode tocar aqueles que são selados, que são propriedades de Deus. Muito bem. Assim, a terceira pessoa da Trindade Santíssima tem o papel fundamental, primeiro, de regenerar, purificar e santificar. O que é regenerar? Regenerar é como se algo estivesse degenerando, algo se estivesse se acabando, algo que estivesse perdendo a sua valia, algo que estivesse perdendo a sua beleza. Uma parede, quando vai descascando, a tinta vai envelhecendo e vai se acabando, vai degenerando. Então, regenerar é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Ele disse, tem que nascer da água e do Espírito. Uma pessoa que se degenerou, agora recebe o Espírito Santo e agora o Senhor vai trabalhando, vai formando uma nova pessoa. Eis que tudo se fez novo no Senhor. O que era velho fica para trás. Há uma diferença do que é velho para o que é antigo. Há coisas que são velhas, e vão se acabando e se acabando mesmo com o tempo. Mas há coisas que são antigas e são conservadas. Então a palavra de Deus não é velha, ela é nova a cada manhã. Ela é antiga, mas não é velha. Amém? E ela permanece com a mesma valia. Então, além de regenerar o homem que se acabou pelo pecado, a palavra vem para purificar. Jesus, ou o Espírito Santo, vem com a função de purificar
aquele que é regenerado. O que é purificar? É limpar, tirar a impureza. Jesus disse: vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, pela palavra, pela ação do Espírito Santo, além de regenerar o homem, ele vem purificar e tirar a impureza e limpar. Muito bem. E depois, outra função do Espírito Santo é santificar o pecador. Não é para deixar ele livre de pecar, impecável, não. É para fazer com que aquele ser humano compreenda que agora ele é santo, ele é separado para Deus. É propriedade exclusiva do Espírito Santo e de Jesus Cristo e do Deus Pai bendito todo-poderoso. Então, estas são as funções do Espírito Santo, dentre elas, regenerar, purificar e santificar o pecador. É o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, João 16, versos 7 e 8, e também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, Gálatas 5 e 22, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Segundo Coríntios, capítulo número 1, versículos 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação, tem a garantia. No verso 14 da lição, isto não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24 e 13. Então não tem isso de uma vez salvo, salvo para sempre. E que alguém já prega por aí e diz que Cristo sacrificou por nós, a salvação é o nosso direito, e agora pode viver uma vida? Não. De qualquer forma, tem que ser fiel. Posso perder a salvação? Pode. Mas, se permanecer fiel, dar-te-ei a coroa da vida. E lá no livro de Daniel, o profeta diz, tu, porém, vai até o fim. E nós temos que falar a palavra como ela é. Temos que ser fiéis a Deus, porque o selo do Espírito Santo nos garante a salvação. Agora tem a nossa parte. Deus trabalha em conjunto com o ser humano. A nossa parte é ser fiel. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Toda a bênção, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Muito bem. A palavra bênção quer dizer graça concedida por Deus. Teologicamente, a palavra bênção quer dizer tudo e qualquer bem dispensado por Deus ao homem. Então, tua família é uma bênção, tua casa é uma bênção, você é uma bênção, amém? Teu emprego é uma bênção, E não se preocupe com o que está acontecendo no mundo, porque a Bíblia diz, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, seja o que está acontecendo de ruim, seja o que acontece de bom, tudo contribui. No fim de tudo, é Deus agindo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Pai é a fonte das bênçãos, o Filho é o agente da condição das bênçãos e o Espírito Santo é o aplicador das bênçãos. É o que aplica a bênção em nossa trajetória. Então, muito bem. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o Espírito Santo que faz morada em nós esteja com você. Amém? Que Deus abençoe.